É, pessoal, cada dia que passa nesse país, as coisas vão mudando para um ritmo bem interessante. Chegou agora a Lei Magnitsky, né? Que estava sendo feita para o Alexandre Moraes, né? Para a esposa dele, né? Será que isso realmente vai surtir algum efeito? Então, os juízes brasileiros estão declarando que isso é inaceitável, que não sei o quê. Moraes chamou de uma atitude lamentável e tal, essa situação. Mas será que isso vai reverberar em alguma ação prática e isso vai ter algum resultado tangível para nós brasileiros ou não? Muitas das vezes, essas sanções e situações que eles fazem no governo, muitas das vezes influenciado por oposição ou não, vai reverberar no povo, né? O povo que vai pagar a conta, né? Porque sempre a corrente arrebenta no elo mais fraco. Arrebenta no elo mais fraco. Não importa como, vai sempre arrebentar no elo mais fraco. E fazer o quê, né? Só que esses caras, eles estão no poder, né? Eles têm o poder nas suas mãos. E tendo o poder em suas mãos, eles fazem o que eles acharem melhor de ser feito. E não vão parar por causa de, vão nos paralisar, vão fazer tal lei, tal coisa, essa lei Magnitsky que ela vai proibir eu de ter, de negociar em dólar, de poder ir para os Estados Unidos ou coisa do tipo. Cara, eles dão um outro jeito, dão outros pulos, métodos. E isso aqui, como o Moraes, ele é um cara assim que ele entende, ele tipo entende ele como um cara fodelão, um cara muito articulado, um cara que tem o poder em suas mãos, que ele vai tudo isso ele vai achar, vai colocar, ó, como eu sou importante, os caras estão indo atrás de mim, os caras estão querendo combater eu, potências mundiais estão contra mim. Isso mostra que eu sou um líder forte, eu sou um cara forte. Então isso faz com que ele ainda se ache mais dentro de seu poder, né? E com isso ele vai fazer o que ele achar melhor, né? Ele não vai retroceder. Mas o mais interessante é que houve manifestações, né, no domingo contra essa PEC da blindagem, que estão chamando aí de PEC da blindagem, que o político não seria preso apenas e tão somente por crimes que são tipo racismo, esses crimes assim, nessa conjectura, né? De outros tipos de crimes que estão sendo acusados, eles iam conseguir paralisar a investigação e só com o voto do Congresso poderiam liberar, poderiam deixar, ó, pode pesquisar os crimes desse cara, pode investigar, não tem problema nenhum. Agora você pode investigar. Tipo, os caras têm que parar tudo que estão fazendo, esperar as votações, e as votações têm que dar positivo para eles continuarem com as investigações. Isso é algo inadmissível, né? Perante um país sadio. Daí eu tava vendo alguns vídeos, né, de direita e tal, algumas visões acerca disso aí, dessa PEC da blindagem, como está sendo mencionada, e umas posições bem interessantes de direita, né, por exemplo, que tipo, nós precisamos dessa PEC ser passada, desse projeto de emenda à Constituição, que ele passe, porque é uma proteção a mais contra esse judiciário que está usurpando o poder. Esse judiciário que está passando por cima das coisas e está condenando pessoas que são inocentes, né, que são pessoas de família, está perseguindo a direita injustamente. Isso aqui, essa lei vai promover uma moralização de certa forma no país, que as pessoas de direita não vão ser injustamente colocadas contra a parede, né, sendo punidas e tal, porque daí investigações seriam paralisadas. Só que daí, tá, e daí quem é contra isso aqui é um pior tipo de comunista, sendo que não faz muito sentido. Se você tem o rabo preso com alguém, se você tem
o teto de vidro, se você tem o teto de vidro, não arremesse pedras ao alto, porque se elas caírem vão quebrar o seu teto. E esse que é a grande conjectura hoje. Se você tem teto de vidro, não arremesse pedras ao alto. E é o que eles estão fazendo. Só que esses caras, eles têm problemas, né? Problemas e mais problemas. Só que um tem rabo preso, outro tem rabo preso e se retroalimentam, né? Então, se você tiver... Daí tem outras visões, né, acerca dessa PEC. E uma também muito interessante, que vai ser muito bom para o crime entrar no governo, e daí o crime ele vai conseguir adentrar tipo, os criminosos organizados, né? Vão ser deputados, vão ter poder, e com esse poder eles vão, com mais blindagem, vão ser menos perseguidos, vão poder cometer mais crimes e delitos, sem serem apanhados e pegos, e com isso vai piorar a situação, que até certo ponto parece fazer algum sentido, só que será? Porque ali existem interesses, né, escusos e tal, que nem até pouco tempo atrás havia citado que existia, não que você é de direita, você segue algum caminho específico ali, você tem uma organização com um partido e tal, você tem valor até certo ponto, né? E muitas das vezes ali vocês estão na panelinha, vocês se seguram um com o outro para manter o poder daquela panelinha, né? A partir do momento que você não é relevante, a partir do momento que você não faz mais sentido para a panelinha, eles simplesmente jogam você fora. Só que até esse momento chegar, enquanto ainda eles verem utilidade em você, eles ainda vão tentar te manter de alguma forma para continuar com aquele poder dentro daquela panelinha. Porque pensa, se você tem um cara dentro do partido que consegue puxar voto e consegue se eleger, ele consegue fazer legenda. E com legenda, eleger mais candidatos naquele partido. Ou seja, tornando aquele partido ainda mais forte. Então, se você tem um bom candidato, um candidato que puxa voto, que é muito bem votado, você não vai querer perder aquele candidato, né? Então, enquanto ele é importante para aquele partido, eles vão tentar manter. Porque é importante, é interessante, porque eles puxam caras com pouco voto, mas que são na panelinha, são os caras inescrupulosos, né? Mais caras dessa estirpe acabam se elegendo muitas das vezes nas costas de um cara que ganha muito voto, que consegue, hoje em dia, com o advento das redes sociais, com o advento da internet e toda essa informação, e esse cara ele consegue passar as informações, passar a sua identidade enquanto político de uma forma muito mais tranquila e coesa, e ele consegue angariar muito mais seguidores, consegue com isso muito mais votos e, consequentemente, com menos dinheiro gasto, ele consegue converter muito mais votos, porque ele é um cara que tem muita habilidade com as palavras, tem muita habilidade em convencer o público, ele sabe chegar nas plataformas certas de discussão, ele defende pontos com muita ênfase, com muita vontade, determinados pontos, que converge com um público específico de pessoas, e isso consegue sedimentar muitos votos e, consequentemente, ser muito grande no partido. Eles não vão querer perder um cara desse, porque se um cara desse puxa voto e puxa mais pessoas para serem eleitas. Então é um cara importante. Eles tentar manter no partido e é importante. Por isso que a política tem essas questões muitas vezes controversas. E essa PEC é uma PEC complicada, né? Uma PEC que não deveria estar sendo votada, né? Até o Senado agora está meio contra por causa da pressão popular, uma certa pressão. Esses movimentos que tiveram pelo país, eu, na verdade, olhei assim de vislumbre. Porque particularmente, eu não gosto de sair às ruas e ficar gritando igual um doido lá na rua, desvarido. Para mim, isso é irrelevante. Isso não vai mudar nada, absolutamente nada. E você só simplesmente olha né? Que nem tem uns que vão nesses movimentos e tal com intenção política. Ou seja, eles vão lá para perguntar daquelas pessoas, vão
para indagar as pessoas, para tentar criar conteúdo para a internet, com isso angariar views e crescer em notoriedade dentro da plataforma, seja de direita ou de esquerda. Eles vão perguntar a pessoa lá meio desnorteada, às vezes a pessoa nem tem muita noção nem porque tá ali, sabe? Tipo, são pessoas assim que simplesmente estão lá. Elas não necessariamente sabem por que estão lá, mas estão lá. Isso que é esquisito, cara. Você vai seguir uma coisa, mas nem se dá o trabalho de entender o que está seguindo. É que a pessoa, na cabeça dessas pessoas, às vezes, muitas das vezes, não é sempre, mas muitas das vezes, a gente tem que sempre colocar nesses termos para não generalizar. A pessoa, ela pensa que, tipo, eu consigo, eu tô fazendo a coisa certa, eu tô seguindo a família, não sei o que, um monte de coisa. Daí monta aquela situação, mas nem necessariamente, por exemplo, a direita foi um fiasco no seu governo. Teve algumas situações que foram menos piores, mas, cara, leis feministas ensurdeceram o cenário. Cara, o 38 até falou, né? Assim, o 38 é muito interessante quando ele começa a falar umas coisas muito. Ele joga muita red pill, assim, muito rápido, assim, tipo, é muito interessante. Tipo, Bitcoin, questão de família e tal. E é verdade, cara, muita lei feminista, cara. O cara que defendia a família criou leis que desestruturam a família e desincentivam novas famílias serem geradas nesse país. Porque palavra de uma pessoa apenas basta. Aonde que isso tem que ser colhido como prova a palavra. Você tem que provar o que está falando, porque imagina uma pessoa, você ser uma pessoa ali, não importa quem seja, vamos fazer uma analogia, não importa quem seja. Você é uma pessoa tal. Aí por uma questão emocional, uma questão, sei lá, de qualquer coisa, você resolve denunciar uma outra pessoa, não importando quem, só estou dizendo o exemplo. E simplesmente a tua palavra vale como prova. Então você pirou da cabeça e falou que ele bateu em você, sei lá, cometeu algum equívoco, tentou cometer aquele ato indecoroso e simplesmente ele vai pra cadeia e fica lá como um maníaco, um cara que comete esses delitos. Imagina ele chega na massa carcerária, que muitas das vezes, e sempre tinha nessa questão, de que o cara que comete esse tipo de jack, né, que chama, é um cara que que estupra e tal, é um cara que deve ser, né, vilipendiado na cadeia. O cara é trucidado muitas das vezes. Então imagine aquele cara que simplesmente por uma coisa mental você comete um mal contra aquela pessoa. Né? Aqui, como a lei dos homens é falha e tá essa nojeira, você faz e comete e destrói a vida daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa pode até perder a vida na cadeia, ou nem que não perca, mas perde a honra e a dignidade lá, sem nem mesmo ter cometido um crime, um delito. Quando sai às ruas, vai estar com a ficha suja, vai ser considerado um bandido, um vagabundo, um marginal, sem nem mesmo ter cometido o crime ou delito. Perceba o nível da nossa sociedade quão destrutivo tá. Só que essa pessoa que faz isso, que faz falso testemunho, tá nas escrituras. Tá nas escrituras. Daquela justiça você não foge. Por isso que quando eu olho uma pessoa injusta fazendo e cometendo injustiças, e eu não posso fazer nada porque eu tô do outro lado do mundo e eu simplesmente vejo, eu só penso assim, faça o que tu queres, seja o todo da lei. Como Alice Crowley dizia. Mas tudo que você planta, você vai colher. Você pode plantar nesse mundo muita injustiça, você pode plantar nesse mundo muito falso testemunho, muita mentira, muita enganação, muito roubo, muita atitude indecorosa, indigna de decoro, muitos crimes, muitos delitos. Podem acumulá-los. Porque a justiça de Deus vai alcançar. E quando essa justiça de Deus alcançar, lá não tem meias palavras, vai ser punição em cima de punição. Né? O julgamento do trono branco é outra pegada, é outro nível, não é julgamento de juiz ali que vai aliviar e passar a mãozinha no bandido. Ai, bandido, você é tão legal, você só
Tava com um fuzil, matou 5. O que que é matar 5, né? Normal, normal, pode pegar. Tava traficando. O que que tem a ver? Ah, e daí, ou em outros julgamentos, né, online que tinha, né? Ah, bandidinho, você tá com frio, pega a blusa. Daí eu falava pro cara lá, pôr a blusa no bandido. Em vez, o bandido tá com frio, o vagabundo tá com frio. Ai, que dó, cara, que dó, que vergonha, cara. Que vergonha da nossa situação atual. Mas fazer o quê? Faz parte, né? O mundo é isso mesmo. Por isso que eu falo, tente evoluir você mesmo, buscar as coisas boas, as coisas sãs, as coisas verdadeiras, por sua própria conta em risco. Mas sempre olhe bem com quem você está conversando, com quem você está se metendo. Às vezes a pessoa é tão bonita, é tão linda, é tão interessante. Mas será que vale a pena investir? Às vezes você simplesmente dizer um bom dia pode ser considerado um crime. Se a pessoa é interpretada de uma maneira grosseira ou mal intencionada. Fica aí o alerta. Mas uma coisa é certa. Sempre busque melhorar quem você é, busque fazer as coisas certas, porque um dia você vai ser recompensado pelo que você faz de bem. As pessoas más vão existir e faz parte da vida, é fazer o quê? É isso. Aqui não é um paraíso, aqui é a vida real, nesse mundo da carne, onde a gente tem inclinações e desejos dos quais a gente muitas das vezes se arrepende, e as pessoas têm e muitas das vezes nem estão nem aí e nem se controlam com esses desejos e fazem o que querem. E vão colher, né? Que quem planta na carne, da carne colherás a corrupção. Não tem muito para onde fugir. Então é isso, pessoal. Dá um like no vídeo, compartilha, se inscreva no canal e é isso.